E fala galerinha, canal 1 mais 1, Danilo na área. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de substantivo. O que é um substantivo? Como saber se uma palavra ela é um substantivo ou não? Bom, antes de falarmos de substantivo, obrigatoriamente temos que falar de artigos. O que seria um artigo? O artigo ele é fácil de identificar, porque nós só temos dois artigos, na verdade, né? O e o plural de o, que é os, e o a, que o plural de a é as. E este o e este a está diretamente ligado ao gênero da palavra. Gênero só pode ser distinguido entre masculino e feminino. Por exemplo, nós temos aqui uma régua. Nós falamos a régua, certo? Então, esse a de a régua é um artigo. Nós temos também aqui fichas. Então, nós falamos que são as fichas. Não falamos que são os fichas, porque ficha é uma palavra feminina. Então, as fichas. Temos também o apagador. Então esse o, esse as que estamos utilizando, tudo isso é artigo. Então a maioria, nem sempre, mas a maioria do o, os, a e as que aparecerem em uma frase são artigos. Bom, agora que nós entendemos o que é um artigo, afinal, o que seria então um substantivo? Substantivo é toda palavra que podemos colocar um artigo na frente. Ficou meio abrangente, mas é isso mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui um chapéu. Chapéu é uma palavra masculina. Eu posso falar o chapéu? Posso, esse o é artigo, né? Eu posso falar o chapéu. Então quer dizer que chapéu é um substantivo. Por exemplo, eu falei agora há pouco da régua, né? Eu posso falar a régua. Se eu posso falar a régua, então régua também é um substantivo. Eu tenho aqui o fanto. Eu posso falar o fanto? Posso. Então o fanto também é um substantivo. Eu tenho aqui fichas. Eu posso falar as fichas? Posso. Então as fichas é um substantivo. Eu tenho aqui martelo. Eu posso falar o martelo? Posso. Então, martelo é um substantivo. Nós temos aqui mão. Eu posso falar a mão? Posso. Então, mão também é um substantivo. Ou seja, muitas coisas são substantivos. Para nós identificarmos o que é e o que não é só se perguntar, dá para colocar um artigo na frente? Se der para colocar, é substantivo. Se não der para colocar, não é substantivo. Mas aí vocês me perguntam, pô Danilo, se você parar para pensar bem, toda palavra dá para colocar um artigo na frente. Então quer dizer que toda palavra que existe, ela é um substantivo? Não. Algumas palavras não dão para colocar um artigo na frente. Eu vou pegar, por exemplo, esta frase aqui. Eu tenho essa frase aqui. Eu fui para casa. Vamos lá, quem será que é substantivo? Eu é um substantivo? Será? Dá para colocar artigo na frente? Dá para falar o eu? Não dá. Dá para falar a eu? Não dá, fica estranho, né? O eu fui para casa? Não. Então, eu não é substantivo, porque não dá para colocar um artigo na frente. Fui. O fui? Não. A fui? Não. Então fui também não é um substantivo. Para. Eu fui a para casa. Eu fui o para casa. Não é substantivo. E casa? Eu fui para a casa. Ok. Serve. Dá para falar a casa. Então casa é substantivo.
Então, de uma frase aqui de 4 palavras, somente uma é substantivo, somente casa, porque somente casa aceita um artigo na frente. Nós falamos a casa, mas não falamos o eu ou a eu, não falamos o fui ou a fui, a para e o para. Não dá para falar assim, mas a casa dá para falar. Então, casa é o único substantivo da frase eu fui para casa. Beleza, galerinha? Esse aqui então é o nosso vídeo falando de substantivo. Relembrando, o substantivo é toda aquela palavra que nós podemos colocar um artigo na frente. Deu para colocar um artigo na frente, é substantivo. Beleza, galerinha? Obrigado por tudo, abraços para vocês e fui!